Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenho compaixão da multidão. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus que chega até nós no Evangelho de hoje mostra-nos mais uma vez a sensibilidade de Jesus diante a necessidade humana. O texto narra o episódio da multiplicação dos pães, que podemos chamar de o milagre da partilha. O ponto fundamental deste episódio é o amor, pois é o amor que leva à partilha. A narrativa diz que Jesus, ao ver uma multidão indo ao seu encontro, pergunta a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Jesus fez esta pergunta ao discípulo para colocá-lo à prova, pois ele já sabia o que fazer. Cheio de compaixão, Jesus transforma uma situação que aparentemente seria impossível de resolver, isto é, saciar a fome de uma multidão com uma quantidade pequena de alimento. É impossível. Numa aula prática, Jesus ensina aos discípulos e hoje a todos nós que o problema da fome se resolve com a abertura do coração. É a abertura do coração que nos leva à partilha. Ao abençoar um pouco de pão e um pouco de peixe, colocado em comum, acontece o milagre da partilha, o milagre do amor. Todos são saciados. Este episódio vem nos conscientizar de que a fome é uma questão emergencial. Ora, quem está com fome não pode esperar pelo depois. Hoje somos nós. Nós somos os encarregados de saciar a fome dos muitos irmãos que não conseguem sequer trabalho para garantir o seu pão de cada dia. Ninguém pode dizer que não tem nada a oferecer. Todos nós podemos ajudar aos que nada têm. Afinal, quem de nós não tem alguns pãezinhos e alguns peixinhos para partilhar? É também compromisso cristão promover o outro.
conscientizá-lo do quanto ele é importante para Deus, mas antes é preciso saciar a sua fome de pão material, para depois despertar nele a necessidade do pão da vida que é Jesus. Foi o que o próprio Jesus fez. A partir da necessidade do pão material, ele quis despertar no povo a necessidade de Deus, ou seja, a necessidade do pão da vida eterna, que é ele. Quem partilha o pão material tem oportunidade de despertar no outro a necessidade de Deus, simplesmente pelo seu gesto concreto de amor. O pobre vai ver em quem lhe ajudou a presença do próprio Deus. A fome de tantos irmãos é uma ferida que sangra constantemente no coração de Jesus, e não é Ele quem vai alimentar os famintos, somos nós. Somos nós os encarregados por Ele para fazer isso. É difícil acreditar, mas é a mais triste realidade. No mundo de tanta fartura de alimentos, ainda hoje morrem pessoas vítimas do nosso abandono. Irmãos nossos que continuam morrendo de fome, de desnutrição, por consequência do nosso egoísmo. É o egoísmo que nos fecha a partilha. Como seguidores de Jesus, meu irmão e minha irmã, não podemos fechar os olhos diante as necessidades do nosso irmão, e muito menos transferir para outros a nossa responsabilidade para com eles. De nada adianta fazermos orações, erguermos as nossas mãos para louvar ao Senhor, se não estamos dispostos a abaixá-las para erguer o irmão que está no chão. Precisamos aprender a olhar o nosso irmão com o olhar de Jesus, um olhar que não apenas constate a sua necessidade, mas que nos leve a fazer algo em seu favor. Onde existe amor, existe partilha. Onde existe partilha, Deus entra e o milagre da multiplicação acontece. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, a partilha é agradável ao Senhor nosso Deus e Pai, não só dos nossos bens, mas também do nosso serviço. Ele os multiplica ao cêntuplo, aos milhares, como fez Jesus com os pães e peixes, e como o Senhor fez a Abraão, que em idade avançada, ele e Sara, sua mulher, concedeu-lhes descendente, os cumulou de bênçãos, dando-lhes uma posteridade quanto às estrelas do céu e quanto à areia que está na praia do mar. Assim também fez o Senhor em nossas vidas e na vida dos nossos familiares e de todos aqueles que nele esperam, quando nós nos abrimos ao seu amor e à sua graça. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, por todos aqueles que se empenham para erradicar a fome no Brasil e no mundo, a fim de sermos solidários, fraternos e misericordiosos, como o Senhor é misericordioso para conosco. Ajuda-nos, Mãe, a considerarmos tudo o que temos como se estivesse a nosso serviço, dando graças em todo tempo e em todo lugar, para compartilharmos com aqueles que mais necessitem. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus. E até amanhã.